Irmãos, se o culto tivesse terminado por aqui, nós já estaríamos plenamente saciados, plenamente alimentados. Mas nesse dia de aniversário do Servindo Como Sou, ainda pretendo fazer uma reflexão, não quero me delongar muito, mas o nosso Deus realmente é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que continua atuando, tanto no princípio, tanto no Gênesis, quanto até agora. E aniversário sempre lembra princípio, sempre lembra nascimento. Aniversário sempre lembra origem. E a chave, então, dessa reflexão que eu pretendo fazer chama princípio. Gênesis, do grego, origem, ou o livro dos inícios. Eu vou ler um texto do Gênesis, mas antes, para falar um pouquinho do livro, eu vou tecer alguns comentários. A respeito do autor do Gênesis, ninguém pode afirmar com absoluta certeza quem foi que escreveu esse livro. Mas visto que Gênesis é o alicerce necessário para os escritos que vão do Êxodo até Deuteronômio, e visto que a evidência disponível indica que Moisés escreveu esses 4 livros, ou seja, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é bastante provável, é bastante aceitável que Moisés também tenha sido o autor do próprio livro de Gênesis. E o livro de Gênesis ele pode ser dividido em 2 porções principais. A primeira diz respeito à história da humanidade primitiva, do princípio, da origem, do Gênesis, vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E a segunda parte trata da história do povo que Deus escolheu para si, do povo de Israel, do capítulo 12 até o capítulo 50. E o Gênesis ele foi dividido, possivelmente por Moisés, de uma forma muito simples. O seu autor ele se faz como um contador de histórias. Ele conta várias histórias, talvez 10 histórias, que podem ser prontamente percebidas já bem no início do livro. Algumas dessas histórias são breves e muito condensadas, mas ajudam a completar o conteúdo do livro. É bem possível que o autor tenha empregado fontes informativas, tanto orais quanto escritas, mas já os relatos remontam a tempos muito antigos, muito primitivos, e eles estão no escopo da nossa fé. Embora muito se tenha escrito sobre a questão das possíveis fontes literárias do livro de Gênesis, há muitas objeções válidas que nos impedem de aceitar os resultados da análise desta fonte. Mas o que eu quero mesmo falar sobre o Gênesis não é isso. O livro de Gênesis, ele salienta por todas as suas páginas a imensurável, a grandiosa, a monumental graça de Deus. Por ocasião da criação do mundo, essa graça se exibiu na manifestação do fato que Deus nos criou e Deus nos concedeu subsistência. Existência com subsistência. Nada foi criado por Deus sem que Ele provisse o seu mantimento. Deus não criou o Vitor sem subsistência, sem mantimento. Deus criou o Vitor na família certa, na igreja certa, no momento certo e do jeito certo. Na criação da raça humana, a graça de Deus se manifesta no fato que a nós foi concedida, imagine só, semelhança com o Criador. Todos nós somos semelhantes ao Pai. A graça de Deus se manifesta até mesmo no dilúvio, no cuidado que Deus manifestou com Noé, com toda a sua família, com os animais que Ele colocou aos casais, aos pares na arca, na manutenção desses animais, na manutenção da família de Noé durante aqueles 40 dias de chuva. Abraão foi escolhido não por merecimento, mas antes, devido ao fato de Deus ser cheio de graça. Em todos os seus contatos com os patriarcas no livro dos Inícios, Deus sempre exibiu grande misericórdia. Eles sempre receberam muito mais do que qualquer um deles poderia ter merecido. Agora, outra característica muito importante do livro de Gênesis que não pode ser esquecida é o modo eminentemente satisfatório pelo qual
Todos nós fomos criados, pelo qual o mundo foi criado, pelo qual todos nós existimos. E, finalmente, a humanidade precisa saber se existe ainda hoje alguma esperança, se existe alguma esperança de redenção. Se nós assistimos os jornais, se nós vemos a televisão, se nós assistimos às notícias, elas não são nada animadoras. Existe redenção? Existe algum tipo de esperança para mim e para você? Existe algum tipo de esperança para o mundo? E dentre tudo que eu falei aqui, eu quero ressaltar uma coisa. Na criação da raça humana, a graça de Deus se manifestou no fato que a nós foi concedida até mesmo a semelhança com o Criador. Eu e você somos semelhantes ao Pai. Especiais ou não, somos semelhantes ao Pai. E nesse momento, então, eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26, esses 4 versículos. Gênesis, capítulo 1, versículos 26, 27, 28 e 29. E diz assim: E disse Deus, notem aqui, que é vontade imperativa de Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Às vezes nós passamos batido por isso aqui, meus amigos, mas a primeira coisa é: e disse Deus. Nós não fomos trazidos à existência ao acaso, como Charles Darwin quer provar, né? Há poucos dias nós tivemos aqui o pastor André, e ele fez uma música muito interessante sobre isso. Nós não somos frutos de uma geração espontânea, nós somos frutos da vontade de Deus, da iniciativa divina. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem mais Deus poderia comparar o homem? O que de melhor ele poderia dar ao homem, senão a sua própria imagem e semelhança? Alguns dizem que isso aqui é no conteúdo espiritual. Sim, Deus é espírito e nós também temos um espírito. Só que Deus, quando se manifestava aos homens, principalmente no livro de Gênesis, Deus, quando se manifestou a Abraão, ali nos carvalhais de Manré, próximo à destruição de Sodoma e Gomorra, ele veio na forma de anjos, e esses anjos tinham a forma de homens. Homens com braços, com pernas, com cabeças, conforme a nossa semelhança. Deus, desde o início, desde o princípio, sempre proveu o melhor para a humanidade. Eu e você fomos criados pela vontade de Deus e fomos colocados na forma que mantém a imagem e a semelhança do Pai. Portanto, cada um de nós valemos muito aqui. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil. O homem foi posto no topo da cadeia. O homem não foi criado para ser capacho, o homem não foi criado para ser humilhado, o homem não foi criado para ser escravizado, o homem foi feito para dominar. Essa era a vontade no início de Deus. Mas continua assim no versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Isso fala alguma coisa com você? Nós fomos criados à imagem do Pai. A imagem de Deus o criou. O texto sagrado repete: homem e mulher. Então Deus os abençoou e lhes disse: fomos criados pela vontade do Pai. Fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E além de tudo, Deus nos abençoou. E o que é que nós fazemos muitas vezes com as nossas vidas? Quem é que nós estamos pensando que somos? Deus os abençoou, Deus nos abençoou e nos disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Isso é pouco? Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra.
também vos dou todas as árvores em que há fruto que dê semente, estes ser-vos-ão por mantimento. Graça. Trouxe à existência a criatura e proveu a ela a sua subsistência. Mas hoje, voltando ao contexto, nós comemoramos mais um aniversário do Servindo Como Sou. E por que o Servindo Como Sou veio a existir? Primeiro, pela vontade ativa do próprio Deus. Ou alguém duvida que aqui na igreja do Parque São Basílio exista um grupo de pessoas, exista um trabalho que se preocupe com a vida de pessoas especiais, com a inclusão dessas pessoas na sociedade? Alguém duvida que isso não é da vontade do Pai? Como no Gênesis, o Servindo Como Sou existe pela vontade do próprio Deus. E segundo, existe pela inspiração que o Espírito Santo colocou no coração do pastor Valdemir, pastor desta igreja, cuja ideia deu forma a esse ministério da forma que ele é. Mas existe também pelo trabalho incansável dessas nossas irmãs, e eu vou citar algumas, mas não todas, mas Raquel, Marli, Zélia, Beth, Hilda, Almerinda, Fátima e tantas outras, pelo trabalho incansável dessas irmãs que numa demonstração irrefutável de amor ao próximo fazem-se elas mesmas especiais na vida de pessoas muito especiais, que são todos os portadores de alguma deficiência física que frequentam a nossa igreja. Eu vou falar uma ilustração aqui que tem a ver com o que eu vou continuar falando. Recentemente na nossa família, comemoramos o aniversário do João Vitor. A Leila está sentada ali, lembra disso. E a Leila, nossa cunhada, preparou uma festa para comemorar mais um ano de vida do João. E, obviamente, convidou os parentes e convidou os amigos. Ocorre que o João, que é um menininho muito quietinho, não gosta de nenhum tipo de brincadeira, muito sério, quem conhece sabe disso, chegou para a Lilian, que é tia, e disse assim: tia, minha mãe convidou você para a minha festa? Convidou, João. Então ele disse assim: então você está desconvidada da minha festa. A tia Lília, que não deixa por menos, imediatamente retrucou: mas não tem problema nenhum, João, você também está despresenteado, pois o brinquedo que eu comprei para você, darei para outra criança. Imediatamente o João, não sei por que, mudou de ideia. Não, tia, você está reconvidada, pode ir. Essa é uma ilustração que serve muito bem para o que eu quero falar hoje. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos isso, e quem falou isso não foi eu, foi o texto sagrado. E fomos convidados por Deus a ter uma vida plena, cheia de alegria e paz, eternamente, no Gênesis, ou seja, desde o princípio, bem ali no Éden. Mas veio Satanás e nos desconvidou desta vida plena, através da mentira, do engano, do pecado, desejando-nos o oposto de tudo aquilo que o Senhor havia preparado para nós. Criados que fomos para uma existência ao lado do Pai, após sermos enganados pelo diabo, fomos apresentados ao roubo, à morte e à destruição, porque o inimigo de nossas almas, ele não veio a fazer outra coisa, senão roubar, matar e destruir. Hoje, nesses últimos tempos, a gente vê muita gente ousada colocando no para-brisa dos carros fotos de demônio e tridente, isso tudo. Se acha que o diabo dá alguma coisa, se é que ele pode dar alguma coisa, o preço que ele cobra é muito caro, é o preço da sua alma. Nunca trafique com o diabo. Nós não fomos destinados a ser presa. Nós vimos no texto de Gênesis, não fomos criados para a miséria espiritual. Alguns têm até muito dinheiro, mas a sua alma, a sua vida é uma vida de miséria, são pobres espiritualmente falando. Isso não constava no projeto inicial do Gênesis. O convite foi feito por Deus, o desconvite não pode ser feito por Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás não tem autoridade para isso. O problema não está se Satanás pode ou se Satanás não pode. O problema está naquilo que você acredita. O problema está naquilo que você crê. Se você acredita que o rugido do dragão faz tremer, se você acha que ele tem poder sobre a sua vida, então você está em apuros. Se você ouvir o canto da sereia, se você ouvir a mentira do diabo, o sussurro do mal no seu ouvido e der crédito a isso, então
você está realmente em apuros. Na lenda diz que o marinheiro, depois de muitos dias no mar, ouve um canto, que é maravilhoso aos seus ouvidos, mas esse canto leva esse marinheiro para a morte, para baixo, para profundidades abissais. Só a mensagem de Cristo leva o homem para cima. Não ouça o canto da sereia de Satanás, porque o pecado parece que é bom, mas te arrasta para a morte. Resista, diga bem alto, em bom som: inimigo da minha alma, você está despresenteado. Aliás, as Escrituras dizem: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui diz que ele tem poder, aqui diz que ele pode alguma coisa, e nem fala assim, clama o nome de Jesus, diz resistir. Muitas pessoas, muitas vezes, clamam o nome de Jesus, e é bom clamar o nome de Jesus, mas a resistência depende de ser sua. Se você fizer a sua parte, Jesus vai fazer a dele. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pois a minha vida, a minha alma, a minha adoração e o meu presente pertencem apenas ao Senhor Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com o que ele tinha de melhor. Ele não usou material de terceira categoria. Muitas vezes, lendo os boletins da nossa igreja, nós lemos ali o irmão Eduardo Borges convidando para as reflexões na classe de casais, e ele fala ali que alguns ruídos de comunicação, alguns problemas no casamento são material de terceira categoria. Pois bem, Deus não utilizou material de terceira quando nos criou. Deus quer que o sirvamos como somos, servindo como sou. Não importa a sua vida, não importa a minha vida, não importa a sua aparência, não importa a sua forma ou a sua forma, venha como você está. Tem até um hino que fala assim, né? Venha como sou. Com essa coisa de mudança, de querer mudar, as mulheres, por exemplo, são mestras nisso. Elas mudam a cor dos olhos com lentes, elas mudam a altura com saltos mais altos e salto mais baixo, mudam a cor dos cabelos, né? A respeito disso, um dia eu saí de manhã para trabalhar, deixei minha mulher morena em casa. Quando voltei à tarde, ela era loira. E eu falei, será que eu estou na casa certa mesmo? Mas eu olhei, os móveis eram aqueles, e o cabelo havia mudado completamente. Mas de tudo o que importa mudar, o mais importante é mudar o destino que o diabo quer dar às nossas almas. Fomos destinados aos céus e não ao inferno. Fomos criados para sermos filhos de Deus na casa de Deus e não órfãos no chiqueiro de Satanás. Para Deus, não importa o que você é, não importa quem você é. E o melhor disso, o melhor exemplo disso foi o ladrão na cruz. Lembra do ladrão na cruz? Eu gosto muito daquele texto. Pois se havia um homem ali que não merecia ser salvo, era aquele ladrão. Homicida, salteador. Quantas atrocidades aquele homem fez, quanta desgraça aquele homem promoveu, tanto assim que foi condenado à morte, e morte de cruz, que era uma coisa apenas reservada aos mais terríveis da época. Mas num momento de lucidez, no momento em que raciocinou, ele olhou para Jesus Cristo e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo não disse, eu vou pensar, eu vou ver a sua ficha, eu vou ver se você pode entrar. Jesus Cristo simplesmente se virou para ele e disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se houve salvação, se houve chance para aquele homem, há chance para mim e a chance para você. Sirva ao Senhor como você é, e Deus mudará o que precisa ser mudado. E falando em servindo como sou, e falando em particularidades da nossa vida, muitos de nós nos achamos sem valor, nos achamos feios. Ninguém gosta de mim, eu sou mais baixo do que deveria ser, eu sou mais alto do que poderia, eu tenho os cabelos assim, eu tenho os cabelos assado, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou pobre, eu sou feio, eu moro longe e ninguém gosta de mim. Mas na Bíblia tem um exemplo de alguém que foi exatamente assim. As pessoas achavam isso, mas ele mesmo nunca foi isso.
Novamente eu convido vocês a abrir em Isaías 53, de 1 a 8. Isaías 53, de 1 a 8. E de alguém que foi tratado exatamente dessa forma. Talvez você se sinta, talvez você ache que as pessoas te tratem e te observem como essa personagem do capítulo 53 do livro de Isaías. E diz assim, o profeta inicia: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías estava cansado, né? Quem deu crédito? Eu estou malhando em ferro frio, eu estou pregando e ninguém está ouvindo, eu estou cansado. Quem deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E aqui falando de Jesus, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Terra seca não produz nada, mas aqui, essa raiz cresce mesmo em terra seca. E olha aqui, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Sabe, esse Jesus que colocam aí na Semana Santa, bonitão, de cabelo comprido e de olhos verdes, inspirado no Mel Gibson, não é esse Jesus aqui não. Aí você pode dizer, não, mas isso aqui estava falando a respeito do Espírito, por causa do pecado. O Espírito de Jesus era o mais bonito de todos. Aqui era a aparência física mesma, porque se há uma coisa bela, era o Espírito de Jesus. Dizem que os olhos são a janela da alma, e os olhos de Jesus cativavam. Ainda que o nariz, ainda que a cor da pele, ainda que o cabelo, ainda que o físico não fosse belo, mas ele tinha um espírito maravilhoso. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado. Você se acha desprezado? Então você e Jesus. E o mais rejeitado dentre os homens, homens de dores, ele não malhava, não ia para academia, nem ia para shopping, experimentado nos trabalhos, e era um como de quem os homens escondiam o rosto. E lá vem o Jesus. Não, vamos passar por aqui, eu não quero nem parar para conversar com ele. Já vem ele falando naquele negócio de reino futuro, da casa de meu pai, eu não quero papo com esse. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Esse camarada está passando por isso porque alguma ele aprontou com Deus. Alguma ele aprontou com Deus. Para estar passando por isso, isso é castigo. Tem muita gente que pensa assim. Então o Filho de Deus também merece esse tipo de pensamento? De maneira nenhuma. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Pela minha transgressão, pela sua transgressão, pela transgressão da Igreja Batista do Parque São Basílio, pela transgressão de todas as igrejas e de todas as pessoas na face da terra, ele foi cortado da terra dos viventes aos 33 anos de idade. Você se acha perseguido? Você se acha feio? Jesus era pobre. Durante o seu ministério, as Escrituras nos dizem que ele era sustentado pelo trabalho de mulheres. As mulheres sustentavam. Ele era feio, ou será que Isaías mentiu? Ele morava longe. Alguém podia fazer, morava na Galileia, Jesus o Galileu, Jesus o Nazareno, locais bem longe do centro comercial e nervoso de Israel. Alguma coisa boa pode vir daquele lugar? Certamente falaram sobre Jesus assim. E você? Como é que você se acha? Você acha que é pior? Você acha que Jesus não passou por tudo isso?
Deus não chama os sãos, aliás, o próprio Jesus Cristo diz o seguinte: os médicos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Sabe por quê? Porque Jesus quer curar, e se você tiver bom, não vai ter o que ele curar. Ele quer regenerar, e se você se achar o bom, não tem o que ele regenerar. Ele quer transformar, mas se você se achar o bom, você não vai querer ser transformado. Então, hoje ele está chamando você do jeito que você é, para você servir como você é, servindo como sou. Aceite-o se ainda você não fez. Trabalhe mais se você já aceitou Jesus, se você já pertence ao Senhor. Não fique pensando no que Deus pode fazer por você. Preocupe-se com o que você pode fazer pelo reino, com o que você pode fazer pela igreja, com o que você pode fazer pelo seu próximo. Esse é o princípio. É dando que nos será dado. Doe-se as necessidades especiais do seu próximo, e o próprio Deus olhará para as suas necessidades particulares. Era essa a palavra que eu queria deixar nessa noite. A nossa preocupação com o próximo é o que é melhor, é o que de melhor nós podemos fazer. O texto sagrado diz que como podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos o próximo, a quem vemos. E aqui, nessa igreja, há uma oportunidade de você servir ao próximo, de você servir a pessoas com deficiência, de você servir a pessoas especiais, não recebendo, não esperando receber nenhum retorno humano, mas colocando-se nas mãos de Deus para receber do Pai toda a recompensa. Amém.